Interrompendo a programação para um aviso urgente. Olá, minha gente, passando aqui só pra avisar que essa aqui é a parte 2 desse vídeo. Eu vou deixar aqui no card a parte 1 pra vocês. Eu tive que separar ele porque ele tava, tipo, muito grande. Tava um vídeo de 40 minutos. Então, pra você ter a experiência completa, vai lá ver a parte 1 primeiro e depois volta aqui pra você ver a parte 2. Tô de olho, vai ver a parte 1. É isso, minha gente, aproveitem o vídeo. La primeira temporada. A primeira temporada é focada na estadia deles em Gravity Falls, mostrando eles passando pelas situações estranhas e como eles resolvem essas situações. Como o Dipper tem o diário, ele consegue entender o que são esses monstros e criaturas que eles encontram todos os dias, e ele consegue saber também as fraquezas delas, porque o autor do diário era um pesquisador que desbravava os mistérios de Gravity Falls, e ele, sendo um menino muito curioso e com uma pinta de investigador, fica fazendo muitas teorias e acha perguntas que talvez nunca sejam respondidas, já que a identidade do autor é completamente desconhecida até então. Enquanto isso acontece, a série fica mostrando o quão suspeito o Tivo é, porque ele tem um segredo, e toda noite ele vai pra um porão escondido na casa que fica numa passagem secreta dentro de uma máquina de lanches, e só pode ser aberto com uma senha. Suspeito, não? A primeira temporada mostra também o vilão Gideão tentando pegar o outro diário, e o Bill fica apenas existindo lá, sei lá. Essa temporada gira em torno dos mistérios de Gravity Falls, o mistério de quem escreveu os diários, o que diabos o Stan tá escondendo e por que o Gideão é tão irritante. Meu Deus. O Dipper fica caindo de amores pela Wendy, a Wendy começa a namorar com o Rob e eles terminam literalmente um episódio depois. O feminismo morre algumas vezes nessa temporada. Tem umas tretas aí também com uma facção atemporal liderada por um bebê gigante do tempo. Qualquer semelhança é mera coincidência. O Sus continua sendo o Sus e a Mabel continua procurando um namorado, né? Nada de novo por aqui. E é basicamente isso. Mas por que Gravity Falls foi algo tão original e inovador para os fãs naquela época? Além da ótima história e personagens cativantes, Gravity Falls também conta com outra coisa: episódios com uma cronologia marcada. Como é uma série infantil, a primeira temporada não consegue fugir de certos fillers. Já na segunda, praticamente não tem filler nenhum. Filler, pra quem não sabe, é o nome dado a episódios que não são tão importantes para a história principal. Normalmente eles estão ali mais pra encher linguiça, pra reforçar uma ideia, mas de longe, uma única coisa que diferencia Gravity Falls, e também é um dos porquês dela ter feito tanto sucesso e faz sucesso até hoje, como uma das melhores séries de animação revolucionárias, é que naquela época as pessoas estavam meio que acostumadas com séries de animação que os episódios iam acontecendo sem ligação nenhuma entre elas. E no final da temporada acontecia algo meio nada a ver com nada. Porque, como passava no Disney Channel, meio que fazia sentido, porque você só ligava a TV e via o episódio aleatório que tava passando naquela hora. Ou seja, você não precisa assistir um episódio pra entender o outro em uma história cronológica. No máximo tinha uma historinha ali, mas nada muito marcante, sabe? Acabava sendo histórias muito clichês, ou literalmente só pra dizer: olha, a gente tem história aqui sim. Mas em geral os episódios eram bem independentes, sabe? Esses tipos de série focavam mais nas piadas, ou nas lições de moral, no final do episódio, não muito na história. Tipo em uma sitcom, sabe? Mas Gravity Falls fez algo diferente. Muitos episódios da primeira temporada importavam sim pro plot final, e a segunda temporada não tem nenhum filler. Acho que só tem tipo um, mas enfim. E, inclusive, apareciam muitas coisas suspeitas durante os episódios da primeira temporada pra gente querer assistir até o final. Tipo em uma série de hoje em dia, mas naquela época não tinha muito dessas coisas, então era uma coisa bem original pra série de animação infantil. O legal também dessa série é que tudo tem um porquê, e a quantidade de easter eggs e coisas escondidas é absurdo. Seja nas minicenas, durante toda a série em si, e até nas pequenas coisinhas que às vezes a gente nem percebe. Mas depois eu vou falar sobre isso. Eu não. Outra pessoa. Mas calma, eu não sei porque que eu tô falando isso. Já tá na thumb, já tá aí no título do vídeo. A segunda temporada. Na segunda temporada, praticamente todos os episódios são importantes. Acho que só tem, tipo, um filler ou dois. Essa temporada é muito diferente da primeira por muitos motivos. Eu acho que já dá pra perceber que eu gosto bem mais da segunda temporada do que da primeira, né? Mas é porque parece que alguma coisa mudou na cabeça do Alex e dos roteiristas. Parece que eles, do nada, acordaram super inspirados, sei lá. Enquanto na primeira temporada tem um ar mais livre pra todos os públicos, com algumas exceções... Não podemos esquecer das exceções. A segunda temporada é talvez uns 12 anos ou mais. Não tô falando que coisas infantis são ruins, mas a profundidade psicológica fica bem mais perceptível. O ambiente parece que muda também. E tudo faz ficar com um ar mais sério, sei lá, 20 vezes mais complicado. Principalmente a parte do terror do negócio. Eu não sou muito fã de filmes de terror, sinceramente. Faz mal pra minha cabeça. Mas eu não vou nem comentar sobre o Bill falando abertamente que ele criou um trono de tortura humana com todos os amigos e
familiares dos sobreviventes de Gravity Falls durante um Armagedon que ele mesmo criou. Se tirassem a trilha sonora incrível e bonitinha dessa série, ela ia virar um show de horror muito facilmente. Inclusive, a segunda temporada marcou a mudança de Gravity Falls do Disney Channel para o Disney XD, ou como eu chamava quando eu era criança, a Disney pra meninos. Isso é só porque passava aquele programa de skate lá, como é o nome mesmo? Não lembro, é esse aí que tá aparecendo na tela. Mas passava esse programa aí de skate e minha mãe falava que era coisa de menino, mas eu adorava. No final da primeira temporada, a gente descobre a grande revelação, né, do que o Stan estava escondendo de fato naquele porão. Lá, ele estava escondendo um portal gigante, um portal para uma outra dimensão. E no meio da segunda temporada, a gente finalmente descobre o que tá acontecendo. O que é esse portal? Esse portal é um portal para outra dimensão, no qual o seu irmão gêmeo estava perdido lá por culpa dele há 30 anos. E o Stan ficou tentando consertar esse portal para trazer o irmão dele de volta, porque, de novo, foi culpa dele. E adivinha, o irmão dele é o cara de 6 dedos que escreveu os diários. Pois é. Ou seja, o autor era o tio-avô do Dipper que ele nem sabia que existia. Tu tá entendendo a complicação desse negócio? E aí, no meio da temporada, ele realmente consegue trazer o irmão de volta e a gente descobre que esse cara que tava perdido é o verdadeiro Stanford Pine, que o tio-avô tinha roubado a identidade. Ai, minha pressão. Enquanto isso, o Bill quer entrar na mente do tio-avô pra dominar o planeta Terra inteiro. Eventualmente, o Bill consegue escapar pro mundo real e ele cria um evento catastrófico chamado Estranhagedon, que acontece no final da temporada. Que eu lembro que foi uma febre no Disney XD, meu Deus. Eu ia pra escola pensando em falar pros meus amigos sobre isso, e todo mundo falava sobre isso. Principalmente por causa do marketing que o Disney XD fez com esse negócio. Teve música, teve propaganda, teve tudo que vocês pensaram. No Estranhagedon, o Bill solta uma onda de esquisitices em toda Gravity Falls e causa o apocalipse, restando apenas alguns sobreviventes. E quando ele faz isso, ele quer, obviamente, dominar o mundo inteiro. Mas ele não consegue sair de Gravity Falls. Ele só vai conseguir se ele entrar na mente do Ford. Essa temporada conta com a presença de várias esquisitices bizarras, com direito até uma abertura nova. Nessa temporada, a gente vê também o desenvolvimento da Pacífica, de chata e mimada que odeia pobres, inimiga da Mabel, pra pessoa incrível que odeia os pais abusivos, que usa um sino pra chamar a ela, que ama os pobres e se apaixona pelo Dipper. Eu ainda acredito nesse chip, tá? A gente descobre que ela odiava os pais dela. Ela odiava os pais dela antes também, mas pelo menos agora ela fala isso abertamente. A gente entende por que ela era assim tão mimada, já que os pais dela não ligavam pra ela e não davam atenção. Eles só ligavam pra imagem e pro dinheiro. E ela acaba tendo um grande desenvolvimento pessoal nessa temporada, saindo de vilã pra anti-herói e finalmente boazinha. Eu amo ela, de verdade. Grande desenvolvimento. Parabéns. Nessa temporada, a Wendy fica meio esquecida depois que o Dipper conta pra ela que ele gostava dela. Só que, tipo, a gente descobre que ela já sabia o tempo todo. É meio óbvio. Ela tem ouvidos? Ou ele realmente achava que ela não ouvia quando ele ficava dando aqueles sussurros bem altos? Não é segredo pra ninguém, cara. O desenvolvimento do Stan também é algo pra se admirar nessa série. Porque o cara literalmente começou como um trapaceiro, anti-herói, que não liga pra ninguém, super egoísta, praticamente um criminoso, e ele termina como o herói da série, que sacrificou a própria mente pra acabar com Bill e salvar todo mundo de Gravity Falls. Guess I was good for something after all. Desculpa, Pacífica, mas eu acho que tu perdeu seu posto, amiga. Pensando melhor, eu acho que o Stan é meu personagem favorito. O quanto que eu chorei no final dessa série, não tá escrito. Não tá escrito. E a Mabel também tem um certo desenvolvimento nessa temporada, porque ela sempre era mostrada como aquela personagem muito presa à infância. E durante o Estranhagedon, ela literalmente se prendeu em uma bolha pra ela não crescer. Já que o Dipper, ele aparentemente tava querendo crescer e ela não queria perder esse momento da infância, que a gente sabe que é muito bom. Então, na verdade, no final das contas, eu percebi que a segunda temporada de Gravity Falls, na verdade, é sobre crescer. E mesmo isso sendo difícil de aceitar, todos nós vamos crescer um dia. Como assim, Di? Você tem 19 anos. Chiu, eu não tô falando com você. Todos nós vamos crescer um dia. Enfim, agora que a gente já sabe tudo o que aconteceu da primeira e na segunda temporada, eu preciso falar de uma coisa que eu acho que é uma das coisas mais legais de Gravity Falls. O criador dessa série realmente é um super fã de mistérios. E a gente consegue perceber isso através das coisas escondidas, os easter eggs e as informações que são soltas aí durante toda a série e que faz com que muita gente se
se apaixone por ela. Mini cenas finais, informações sobre o final, que até hoje ainda é um mistério. Mas não sou eu que vou falar sobre isso. Hoje eu chamei uma pessoa especialista em mistérios e enigmas pra falar um pouquinho mais pra gente algumas teorias e easter eggs de Gravity Falls. Uma tal de detetive Verônica. Enfim, vamos dar uma salva de palmas para Vitória! Hello! Pra quem não me conhece, eu sou a Vitória, a maior contadora de lorota desse YouTube. Tudo bem com vocês? Eu vim aqui a pedido da Gil pra gente falar sobre Gravity Falls e os mistérios que envolvem essa série. Vamos lá. Provavelmente você já assistiu Gravity Falls e sempre se perguntou o que eram essas simbologias, as frases faladas de trás pra frente, o que é esse Bill Cipher perdido em uma floresta na vida real. Pois muito que bem, eu tô aqui pra acabar com as suas aflições e hoje a gente vai falar sobre alguns easter eggs e algumas teorias de Gravity Falls que você provavelmente não sabia. Primeiro, a criptografia na abertura. Se você é aquele tipo de pessoa que nunca pula a abertura, você já deve ter escutado uns sussurros no final das aberturas da primeira temporada. Só que o que são esses sussurros? De onde vêm, pra onde vão? Quem é que tá sussurrando no meu ouvido? No final de cada episódio, durante os créditos finais, é exibido um criptograma diferente para cada episódio. E eles estão dizendo pra audiência que assim como o Dipper, você pode usar as suas habilidades de investigação e tentar solucionar os enigmas e mistérios da série. A dica aqui é de como resolver os criptogramas que estão no sussurro no final do tema da abertura. E para conseguir decifrar esses sussurros, primeiro você tem que escutar eles de trás pra frente. A Gil vai colocar aí na tela a lista das cifras usadas para resolver os enigmas da primeira temporada, para quem é curioso e quer resolver os enigmas. E essa é a parte legal em Gravity Falls, porque além de ter um mistério na série, a série em si é um mistério à parte. E a gente, como público e audiência, a gente pode participar desse mistério e tentar resolver ele. O enigma em si, ele não é tão complicado, mas sendo uma série infantil, não dá pra acreditar que eles fizeram esse enigma, esses mistérios, pensando nas crianças, porque as crianças não vão tentar resolver o mistério. Ela vai estar lá comendo terra, assistindo triângulo com um olho no meio e feliz da vida. Então esses mistérios são para os adultos. Nós temos mensagens subliminares. Tem várias palavras e mensagens subliminares nessa série. Como, por exemplo, na própria página do livro, na parte do círculo do Bill, onde tem uma escritura na lateral. E não são letras aleatórias. Na verdade, aquilo é o maior spoiler da série. O código significa, e eu abro aspas, Stan não é o que parece. Fecho aspas. Pra gente que já viu a série e já sabe a história, provavelmente a gente não vai ligar muito pra isso. Mas imagina o sentimento de você tá lá, assistindo a série, se perguntando o que o Stan tanto fazia naquele porão, e o plot twist da primeira temporada, na verdade, estava na sua cara esse tempo todo. No canto tá escrito Bill está olhando. E isso não parece ser nada demais, mas na verdade é uma dica pra revelar que o Bill é o maior fã de Gravity Falls, porque ele aparece em todos os lugares na série como se ele estivesse olhando todo mundo o tempo todo. Na nota de $12, na janela do sótão da cabana do mistério, num tapete na parede da mansão, no celeiro, no fliperama, na loja de jogos, no escudo do Dipper, e a lista só continua. E existe uma teoria de que o Bill estaria na mente daquela cabra aleatória que tem uma hora que se casa com um porco. Não me perguntem. Temos a Cypher Hunt. Quando o Alex viu que existia uma fanbase enorme só pro Bill, numa tentativa de manter viva as memórias da série, ele escondeu uma estátua de verdade do Bill, igual a que aparece no final da série, em um lugar no meio de Oregon. Ele liberou diversas pistas e, como a internet nunca esquece, muitos fãs viciados na série e em mistérios se reuniram pra tentar achar a tal estátua. Todos os fãs que foram até lá receberam alguns brindes, e isso mostra o carinho que eles tiveram em criar essa série, em criar todo esse mistério. Inclusive, o autor, que só queria fazer 2 temporadas porque ele não queria que ficasse gigantesco que nem Phineas e Ferb, ele disse que tá aberto pra novos projetos sobre a série, e isso dá uma esperança pros fãs. Depois que a série acabou, ele ainda fez um livro de histórias em quadrinhos que revelava algumas coisas importantes sobre a história principal, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Temos também teorias absurdas. Existem algumas teorias absurdas e até engraçadas. Sendo uma série gigante na internet, não tem como fugir das teorias bizarras que o povo inventa. Como, por exemplo, um clone perdido da Mabel, chamado Laben, ou um Rob zumbi, e ele é zumbi só porque ele é gótico, aparentemente, e por causa de um easter egg escrito zumbis no comando. A teoria do Rob zumbi é porque ele é emo, ele é gótico, ele é um adolescente idiota, e também porque os pais
pais dele são donos de uma funerária, então isso meio que tem uma certa relação. Mas eu não acho que seriam provas suficientes pra ele ser um zumbi, mas tudo bem. Tem também uma teoria de que o Gideon seria um vampiro só porque ele é uma criança de 9 anos com cabelo branco. Personagens escondidos e planejamento do roteiro. Se você tá assistindo ou reassistindo a série, você deve estar procurando os vários easter eggs que aparecem do começo ao fim. Alguns deles são personagens escondidos durante os episódios. Por exemplo, como todos sabem, os 2 agentes da CIA disseram que eles estavam o tempo todo de olho na galera. Mas eles literalmente estavam o tempo todo de olho na galera. Em vários episódios, eles aparecem no fundo espionando os irmãos. Outro toque de planejamento criativo foi no episódio daquele cara do tempo. Eu sinceramente não lembro o nome dele, mas é esse cara aqui. E ele sai consertando várias falhas do passado causadas pelo Dipper e pela Mabel. Mas antes da gente conhecer ele no episódio em si, ele já tinha aparecido antes, em segundo plano, justamente corrigindo essas falhas que ele mesmo tinha dito. A marca do Dipper. Você provavelmente já se perguntou o que é aquela marca na testa do Dipper. Na série, eles falam que é a marca de nascença dele, a constelação da Ursa Maior, mas aquela marca pode ter outro significado. A constelação da Ursa Maior tinha um significado especial e privilegiado em algumas tradições antigas. Os guerreiros deuses do reino representavam as estrelas da Ursa Maior. Então será que o Dipper tinha aquela marca porque ele estava predestinado a ser um herói, a ser o herói da série? Ou será, vamos mais longe, será que ele tem algum poder sobrenatural, algum poder oculto que a gente não sabe? Não sabemos e talvez nunca saberemos, porque o autor da série, o Alex, ele disse que alguns mistérios de Gravity Falls nunca serão revelados. A teoria de que o Bill vai voltar. No final da série, antes do Bill morrer, na mente do tio vô Stan, as suas últimas palavras estão de trás pra frente e o que ele diz na verdade é, eu abro aspas, Exalote, meu tempo vai vir ao queimar, invoco o poder antepassado, então vou retornar, fecho aspas. Provavelmente tem alguma forma dele voltar e ele usou isso como uma cartada final. No livro que foi lançado, Dipper e Mabel em Maldição do Tesouro dos Piratas do Tempo, nesse livro, os irmãos encontram o Axalote gigante que revela algumas informações sobre o Bill. Ele diz, e novamente eu abro aspas, viu sua própria dimensão acabar, tem saudade de casa, mas não pode voltar. Se ele quer ser perdoado, vai ter que invocar o meu nome, uma forma de absolver o seu crime, numa forma diferente, numa hora diferente. Então, há uma possibilidade do Bill voltar de alguma forma. Talvez esse Axalote gigantão ajude ele, talvez ele abra um portal dimensional. Será que ele vai voltar como um quadrado, como um círculo, uma esfera? Não sabemos. Vamos deixar para os nossos eus do futuro descobrirem. Valeu, fi! Minha opinião sobre a primeira temporada de Gravity Falls é basicamente que realmente é uma série muito boa e muito bem construída. Eu gosto das construções dos personagens e eu também amo como tudo parece se encaixar, como as relações são feitas e também como a série faz com que a gente se sinta fazendo parte daquela cidade, sabe? Como se estivéssemos realmente passando o verão tentando decifrar aqueles mistérios. Em comparação com a outra temporada, eu acho que essa é bem menos pesada que a outra. Mas ainda assim consegue dar alguns sustos. Eu não sou nem um pouco fã de filmes de terror, mas quando eu tô lá vendo a série infantil, eu realmente não espero que do nada vá aparecer esse tipo de coisa. Eu acho que essa série é uma mistura perfeita entre mistério, horror e novelas de drama de família. O que aprendemos com Gravity Falls? Não confie em crianças fofas de cabelo branco, não viaje no tempo, fazer clones de si mesmo nunca vai dar certo, não converse com triângulos gigantes e se você for numa loja de presentes, sempre compre um gancho de alpinismo. Ele pode ser muito útil. A minha nota pra primeira temporada é um belíssimo 9,5. A segunda temporada é um 10 bem grande, bem na cara. Isso também porque a primeira temporada, apesar de tudo, ainda parece meio boba e infantil em comparação ao resto da série. E não se engane, isso não é uma coisa ruim, tá? Na primeira temporada, o único mistério maior é o que será que o tio Stan tá fazendo no porão? E já na temporada 2, é toda aquela doideira com milhões de vertentes e... ai, meu Deus. Na primeira temporada, é a temporada mais pra gente conhecer eles. Já na segunda temporada, a gente sempre tem medo de que tudo possa mudar. Porque realmente... é exatamente isso que acontece. O medo fica muito mais psicológico na segunda temporada, sabe? Eu amo tanto essa série que eu ouso dizer que ela é, tipo, uma das minhas favoritas na vida toda, sério. Eu sou muito fã do criador, porque ele conseguiu construir toda uma atmosfera e uma história incrível, com muitos detalhes e, genuinamente, ele criou uma série de mistérios muito autênticos. Eu reassistindo, como eu não lembrava de algumas coisas específicas, eu ficava muito arrepiada a cada cena. E como a história era boa, velho. E também a animação. Nossa, a animação é fantástica.
Não preciso nem dizer o quanto que eu ri e eu chorei em muitos momentos. Eu não sei se eu vou conseguir passar realmente esse sentimento aqui pra vocês, mas eu acho que só dá pra ver se você vir por você mesmo. A minha nota de 0 a 10 pra essa série com certeza é um lindo 10. Das piadas até o clímax, as partes emocionantes, enredo, produção, inteligência, mistério, tudo nessa série é simplesmente sensacional. Eu realmente acredito que se você assistir essa série hoje em dia, é muito diferente de alguém que assistiu tudo junto com os episódios sendo lançados. Porque uma coisa que era muito boa de Gravity Falls é que ela era uma das únicas séries de animação que o autor enchia de dicas e pistas do que iria acontecer na série durante ela, fazendo com que a gente esteja tentando desvendar todos os mistérios também. Realmente é uma série muito imersiva. E era muito incrível realmente não saber nada que estava acontecendo ali e você mesmo ir lá e tentar descobrir. Enfim, gente, eu acho que era isso. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever, seguir as minhas outras redes sociais, tudo que vocês já sabem, né? Muito obrigada, Vitória, por ter aceitado participar desse vídeo. Eu gosto muito do trabalho dela, gente. Sério, não esqueçam de passar lá no canal dela também. Ela conta histórias, fala de casos criminais e tem até um videozinho dela de Gravity Falls também. Vou deixar tudo aqui embaixo na descrição pra vocês. Eu sei que esse é um vídeo meio diferenciado aqui do canal, mas realmente espero que todos tenham gostado. Comenta aí embaixo qual o próximo filme ou série de animação pra eu fazer mais esse tipo de vídeo, tá bom? E se você gostou, não esquece de falar aí nos comentários também pra eu trazer mais vídeos assim. Mais alguma coisa? Acho que era só isso. Enfim, gente, tchauzinho!